Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou até boa madrugada, a hora que você estiver me assistindo. Aqui é o professor Rogério Melo, você está comigo no canal Professor Rogério Melo, no YouTube e também no Instagram, Professor Rogério Melo. É um prazer sempre estar com vocês, já dizendo que hoje nós falaremos aqui sobre as leis, né, a inclusão dentro das leis das pessoas com deficiência, mas aqui é claro com a pessoa com TEA, né, transtorno do espectro autista. Para quem não sabe, eu tive o prazer de escrever muitos anos atrás um livro chamado Transtorno do Espectro Autista, o Transtorno do Espectro Autista, Rogério Melo. Você encontra este livro no Amazon. Se você for assinante Kindle totalmente gratuito, você não vai pagar nada, a não ser que você queira comprá-lo físico, né? Mas você encontrando ali, você tendo o Kindle, aquela assinatura, Kindle você lê ele sem nenhum custo. E este livro, o final dele, eu deixei com a lei qual nós estaremos lendo hoje, algumas situações que nós precisamos, é claro, deixar aqui sobre TEA, né, sobre a transtorno do espectro autista, e para que as mães, os pais, as pessoas possam buscar os seus direitos também. Por quê? Eu acredito que a maior dificuldade, pessoal, sem dúvida nenhuma, é quando você realmente se depara com o diagnóstico e o pai, a mãe recebe ali do médico que o seu filho ele foi diagnosticado é uma criança autista, né, uma criança TEA. E muitas vezes ele fica perdido. O que eu vou fazer, para onde eu vou, quem me ensina, o que eu faço. A minha primeira dica é que esses pais, esses familiares, recorram a grupos de pais de crianças, ou da igreja, ou da comunidade, ou do bairro, ou nas cidades existem AMA, né, os amigos, né, da Associação de Amigos, né, de amigos de crianças autistas, né, de pessoas autistas. Então, nós temos aí várias associações que trabalham com as orientações necessárias e que muitas vezes fazem palestras, reuniões e ajudam. Hoje, a própria OAB, né, ajuda muito o pai e a mãe quando estão aí com alguma dificuldade. E aqui o que eu vou ler, inclusive, uma cartilha da OAB, também é do Distrito Federal, mas que tira muitas dúvidas. É claro que algumas situações eles colocaram ali na cartilha e que nós precisamos só tomar cuidado com a criança, com as leis e a criança com deficiência, como você deve se dirigir à criança, inclusive jamais chamá-la de portador, viu pessoal? Não é um portador né, de deficiência. Portador, eu porto este livro, eu porto né, muita coisa. Ele não é um portador, ele é uma pessoa com deficiência. Então, é necessário sim que nós tomemos sempre cuidados, principalmente na hora de nós solicitarmos, de nos dirigirmos às pessoas e pedirmos algo nesse sentido. Então, a pessoa com deficiência, e essa pessoa com deficiência, ela também é uma pessoa que necessita ser entendida e ajudada em várias partes e formas da lei. Então aqui a cartilha traz a inclusão e o que significa inclusão. Inclusão é claro que nós precisamos aqui tratar de várias formas, mas aqui eles deixaram bem claro que adiante de tantas mudanças, vemos colidir com a evolução da sociedade e surge um novo movimento da inclusão, consequência da visão de um mundo democrático, no qual pretendemos respeitar os direitos e deveres de todos, sem distinção. A limitação da pessoa não diminui seus direitos, é cidadã e faz parte da sociedade como qualquer outra. Chegou o momento de a sociedade se preparar para lidar com a diversidade humana. Então, a inclusão, eu utilizo geralmente aquela parte assim, se inclui quando não se exclui. Então, quando você exclui uma pessoa, quando você dá uma atividade adaptada para ela, não, de forma nenhuma. Você exclui uma pessoa quando ela está escrevendo, mas está incomodada porque o barulho do lápis, o movimento ali está incomodando, você deixa ela naquele momentinho ali, que ela precisa daquele momento, porque a condição dela incomoda, não, você não está excluindo. Agora, quando eu excluo, quando eu não respeito a limitação daquela pessoa, quando eu pego aquela pessoa e coloco ela numa limitação em que essa limitação faz com que ela se sinta excluída.
Então a exclusão é algo muito sério e pode acontecer em qualquer momento. E a exclusão não acontece só com a pessoa deficiente, a exclusão ela acontece com qualquer ser humano. E nenhum ser humano gosta de se sentir excluído. Você, vocês aí estão em 4 irmãos, e aí o pai e a mãe chegam na festinha lá de aniversário, ou na festinha lá de fim de ano, ou em qualquer lugar onde você imaginar, e ele dá um abraço e feliz ano novo pro irmão mais velho, do meio, pro, sei lá, o caçula, que é o último, e para você, ele nem chega perto de você. Então, se você não entendeu, não acha, não sabe o que está acontecendo, a primeira coisa que você vai perceber e vai se sentir excluído. E assim uma pessoa, quando ela se sente excluída dentro de uma sala de aula. Tudo aquilo, ou no consultório, ou em qualquer momento, estou falando sala de aula porque eu sou um professor. Então a exclusão é quando você fala com todas as pessoas e mesmo involuntariamente a pessoa sente que ela está sendo tratada de forma diferente. Vou dar um exemplo bem claro para vocês, bem bacana, bem interessante. Eu tinha uma vez uma sala de aula, uma criança, uma aluna, e essa aluna ela chegou para mim e falou assim, eu brincando, olha, tudo bem, você torce para que time? E você também. E ela sempre ficava quietinha, só sorrindo, né? E eu falava, Antônio, e aí, tudo bem? José, como é que você está? Maria, como é que você está? Citando os nomes e brincando, e conversando com as crianças da atividade, citando o nome vez e outra. Quando um dia saímos da sala de aula, eu acho que era na hora do intervalo, ela veio e falou, professor, eu quero falar com o senhor. Aí eu encostei perto dela e falei, pode falar, o que foi? Até de uma forma assim, né, alegre, né, brincando com, assim, feliz de estar ali com a criança. Aí ela disse assim para mim, professor, por que que o senhor não gosta de brincar comigo? O senhor fala e brinca com todo mundo, fala que time a pessoa torce, fala que filme que a pessoa gosta, mas comigo não. Gente, para mim aquilo ali foi assim uma coisa, né, até assim, eu falei, ué, mas eu nunca nem tinha parado para perceber isso. Vocês entenderam? Então, assim, eu falei, tá bom, a partir de hoje eu vou falar seu nome. Pode? Ela, pode sim. Aí toda vez que eu dizia pra ela, por isso que eu concordo com fulana, porque ela pensa que nem eu, né? Aí ela ria, é verdade. E a partir dali aquela criança começou a sentir a vontade. Vocês perceberam, pessoal? Como às vezes, até involuntariamente, se você, eu tenho 31 alunos, então até às vezes você não cita o nome de alguém, não é porque você não gosta de brincar com alguém, não é que você não gosta de estar ali junto com alguém, mas às vezes passa batido, né? Até aquele aluno que conversa mais, aquele que fica mais quietinho, então você vai observando, vai tentando fazer com que ele se sinta, né? Claro, de repente ele não gosta que brinca com ele, mas gosta pelo menos citar o nome de você fez a atividade. Isso é importante porque você vai sentir que essa criança está se sentindo acolhida e incluída. A exclusão, ela é aquela pessoa que na hora que todo mundo fala e ela vai falar e você não quer ouvir. A exclusão é na hora que todo mundo comenta 10 minutos, quando ela fala 2 minutos ela já falou demais. Então você começa a perceber, opa, alguma coisa está errada aí, né? Estão me vendo de forma diferente. Então aqui para a criança autista, a lei federal, aqui o que eles trouxeram, a capital federal não existe, na rede pública um centro especializado no atendimento de pessoa autista. O que existe é um serviço coletivo de atendimento global para todas as deficiências, posto que com a edição da lei 12.764/2012, que é a famosa lei, né, tão conhecida lei Berenice Piana, que inseriu o autismo na condição de deficiência, os serviços públicos existentes e criados para outras deficiências passaram também a atender autistas. Então, qual que é a grande pergunta? A lei assegura a atenção integral à necessidade de saúde da pessoa autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. Entretanto, no que toca ao diagnóstico, estimulação precoce, habilitação e reabilitação, ainda há uma disparidade entre o que está previsto na lei e a prática estatal. De qualquer forma, é importante lembrar que a saúde da pessoa autista é algo muito mais amplo do que aquilo que toca especificamente ao autismo e suas especificidades, independente de ter acesso ou não a um serviço especializado em autismo para intervenções terapêuticas, de habilitação e reabilitação. A pessoa autista ainda vai demandar atendimento de outras especialidades que em nada tem a ver com sua deficiência. Então as pessoas autistas, elas precisam ir ao dentista, elas precisam tirar radiografia, ela precisa ir aos ginecologistas,
ao urologista para consulta de rotina e ser atendido em serviço de pronto atendimento quando necessário. Pelo menos é isso que é assegurado a atender as crianças autistas. Não é verdade? Porque ela é uma criança que ela está se desenvolvendo, é mocinha, rapazinho, vão se desenvolvendo e precisam ser atendidos e necessitam ser atendidos. É claro que o que chega até nós é que os pais não encontram tanta facilidade assim. As resistências são imensas. Só que hoje, devido ao grande esforço que existe das crianças autistas, ao grande esforço que existe das crianças que estão ali sempre necessitando de auxílio médico, a luta, as batalhas têm sido enormes, imensas, para que essas crianças possam ser atendidas. Eu falo para vocês isso porque é o que nos chegam das mães e que têm dificuldades para suas terapias e para os seus filhos. Então ele diz assim, a lei dos planos de saúde, da lei 9556/98, insere o autismo, lei 9656/98, insere o autismo dentre os transtornos globais do desenvolvimento e prevê sua cobertura obrigatória. Só avisando vocês que é uma lei, eles estão falando aqui da lei de 98, porque agora esse transtorno global do desenvolvimento, ele vem lá na CID-11, e na CID-11 vem o transtorno do espectro autista. Se você tem dúvida sobre as letras, os significados dentro da CID-11, procura aqui no canal que eu falo exatamente sobre a CID-11 e falo sobre essas letras e quais são agora, como nós realmente nos dirigimos às pessoas. Então aquela questão de autismo severo, leve, moderado, não existe mais, pessoal, tá? Não existe mais. O que existe hoje nós percebemos e entendemos se essa criança necessita de ajuda, muita ajuda, pouca ajuda, e assim que nós hoje entendemos, tá? Até porque já falaram a palavra autismo, você que me acompanha no canal sabe que eu sou historiador e filósofo. Então, autismo, ismo, islamismo, cristianismo, tudo que é ismo vai ao extremo. Usa-se como se fosse radicalismo, extremo, tal. Terrorismo, né? Ismo, então tudo aquilo que você coloca ismo. Então a forma correta é o transtorno do espectro autista. Então é uma criança autista. Utilizamos a palavra autismo até porque é senso comum, mas não é correto, pessoal, tá? Não é correto. Então agora a CID-11 ela vem tirar toda essa dúvida. Dá uma olhada no canal aí, assiste a aula, a gravação que eu fiz que você vai entender. E prevê a cobertura obrigatória. A Lei 12.764, em seu artigo 5º, proíbe os planos privados de assistência à saúde de impedir a participação de pessoa autista em razão da sua deficiência. No mesmo sentido, a Lei Brasileira de Inclusão, em seus artigos 20 e 23, proíbe qualquer forma de discriminação dos planos de seguros privados em razão da deficiência e garante à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Então, é um diferencial para a criança autista? Não pode. Se estiver sendo praticado pelo plano de saúde, denuncie. Denuncie. E olha que vocês vão denunciar, viu, pessoal? Porque, infelizmente, lei, no papel é linda, é maravilhosa, mas para se cumprir não é tão bonito assim. Mas ficar de braço cruzado não leva ninguém a lugar nenhum, tá? Dessa forma, os planos de saúde privados são obrigados a dispor de toda a terapia necessária para qualquer criança autista, sem cobrança de qualquer valor adicional por isso. É por isso que as crianças autistas precisam mesmo de atendimentos, e estes atendimentos são necessários para que ela tenha uma vida, uma qualidade de vida melhor, e os seus familiares também tenham uma qualidade de vida melhor, não tem aquela sobrecarga de estresse dos pais, que muitas vezes acabam se separando porque não suportam. Muitas vezes eu até oriento, pai, mãe, tem uma família de confiança? Tem alguém de confiança? Tem. Então, um dia na semana, caso for possível, sendo possível, deixa brincar em algum momento com a avó, com o avô, e tira um dia para o casal, tira um dia para vocês, para que vocês possam ter aquele momento de vocês, porque é necessário que vocês tenham uma vida tranquila, uma vida conjugal, uma vida para que vocês possam ajudar mais essa criança. Porque às vezes aquela exaustão pode levar à separação, pode levar às agressões até mesmo devido ao cansaço, ao enfado, e para a criança isso daí já é uma bomba maior ainda,
é uma tristeza, é uma angústia, é uma dor maior ainda com a separação, principalmente se perceber que ele pode ter sido pivô em algum momento da separação. A escola pode recusar a matrícula da pessoa autista em sua deficiência? Óbvio, óbvio, mas acontece. Não. Por que acontece? Porque muitas vezes nós temos aí pessoas, né, até mesmo públicas, que o filho foi... a mãe estava para matricular a criança, o filho foi ser matriculado e chegou na hora, depois de tantas situações vividas, de tantas conversas, sorrisos, seja bem-vinda, mãe, seu filho é muito bem-vindo. Chegou e mostrou o laudo, a criança é autista, então precisa de ajuda, de alguém para acompanhar ali. Que no Brasil hoje é muito comum, às vezes, as clínicas até mesmo os ATs, né? Os acompanhantes terapêuticos. Então, precisa de auxílio. Em algumas cidades brasileiras, nós temos várias nomenclaturas, mas é aquela cuidadora que está ali ao lado auxiliando. E simplesmente a de, mas aqui não tem vaga para essa criança, aqui não tem lugar para essa criança, infelizmente. Essa negação, é claro que ela é ilegal. Ela não pode acontecer, mas acontece. Então, pela legislação brasileira atual, é proibido negar a matrícula de estudante em razão de sua deficiência, inclui o autismo. É dever da escola assegurar a acessibilidade, adaptações razoáveis, turmas reduzidas, acompanhantes especializados e quaisquer outros suportes necessários à aprendizagem e à efetiva inclusão do estudante na comunidade escolar. Isso deve ser ofertado pela escola sem qualquer ônus para os pais ou responsáveis. O autista adulto pode continuar os estudos e trabalhar? Meu Deus! É uma pergunta que não era nem para ser feita aqui, né? Mas claro que sim, não tem um pingo de dúvida. A criança autista é uma criança, é um médico, é um policial, é uma enfermeira, é um fisioterapeuta, é um advogado. Tem quantas pessoas estão descobrindo agora, né? Viveram a vida toda sofrendo, angustiados e agora conseguiram o diagnóstico que também uma criança, que ele é TEA. E aí ele começa às vezes a perceber a partir um filho nasceu autista, outro nasceu autista, e assim, enfim, né, a pessoa começa a perceber que ela é autista, ok? Então, é necessário mesmo que isso daí possa vir a fazer parte da vida da criança, e esse trabalho que ela vai chegar lá na frente sendo uma professora, vai chegar sendo médico, vai chegar se casando, tendo filhos. E para aqueles que estão descobrindo agora, não é agora dizer assim, nossa, você errou a digitação porque você é autista. Até aquele momento não tinha nenhum problema. Agora que ele disse, né, que ele conseguiu o diagnóstico que ele é autista, agora tudo que ele fizer é porque é autista. De forma nenhuma, gente. Isso é preconceito. Isso é preconceito, é exclusão. Eu quero que um advogado acompanhe meu caso. Ele é autista. Não, então... Ué, gente, ele é autista, ele é um advogado, ele chegou, ele conseguiu se formar. É um autista, é um médico. E maravilhoso isso aí tudo, o que nos ensina o dia a dia, tá ok? Então vamos parar com isso aí, a criança é autista, eu vou me trancar dentro da casa com ela, eu vou ver o resto da minha vida de forma nenhuma, tá? Se um dia você faltar, ele deve continuar a vida dele no mundo, tá bom? Como faço para comprar um carro com desconto? A venda de automóvel com desconto pode ser dada pela própria pessoa com deficiência ou para o responsável legal que pode conduzir o veículo em seu lugar. A pessoa com deficiência condutora possui isenção e assim. Nas concessionárias já existe algum vendedor, uma pessoa ali que ela pode estar inclusive propriamente preparada naquele momento para a venda do carro. E mostrando e te apresentando o que é necessário para que este carro seja comprado ali com desconto. Para a criança mesmo que é autista, é maravilhoso, porque aquele momento, aquela voltinha, aquele momento ali é gostoso para que eles possam, até mesmo, né, ter aquele momento ali de um certo alívio ali no seu, na sua ansiedade, ou aquele momento, né, com o qual eles se sintam bem melhores, tá ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo, @Professor Rogério Melo no Instagram e aqui Professor Rogério Melo no YouTube. Tchau para vocês, fiquem com Deus.